Bem Viver. Espiritualidade no dia a dia. Olá, eu sou Matheus Machado e esse é o Bem Viver, o podcast de devocionais do Novas Narrativas Evangélicas. E eu estou muito feliz de continuar compartilhando com você aqui semanalmente as nossas devocionais, junto com a Lulu. Na semana passada ela começou o episódio falando, dessa dificuldade que a gente tem de fazer um trabalho muito perfeccionista para trazer as coisas, assim. E realmente, é complexo isso da gente ficar pensando o que a gente vai trazer, o que o povo quer ouvir, o que a gente quer dizer. Realmente tem uma super cobrança no meio disso tudo. E para além dessa cobrança, a autocobrança, que a gente faz, tem outras coisas, gente? Eu ligo o microfone, dou play aqui no aplicativo do áudio, e aí tem um ponto de ônibus embaixo da minha casa que, gente, tem motorista ali dia, tarde, noite, e eles falam alto, eles conversam, eles gritam, e obviamente esse barulho entra aqui. E não só eles, tá? Eu começo a gravar, aí o vizinho liga uma maquita, e eu fico gente, mas obra agora nesse horário, no meio da semana? Acontece. Mas não dá pra reclamar com o vizinho, não dá pra reclamar com eles, porque tá todo mundo vivendo a sua vida, fazendo o que precisa, fazendo o seu ganha-pão, trabalhando, e se não tá trabalhando também, tá tudo bem. Tá ali vivendo o seu momento de pausa, de descanso. Não dá pra gente ficar interferindo na liberdade uns dos outros, Eu espero que eles sejam livres lá, enquanto eu tô livre aqui, fazendo esse podcast, gravando para vocês, esperando que essa conversa chegue aí no seu coração, seja uma boa reflexão, que esse áudio seja uma boa companhia. Não sei se você ouve enquanto lava a louça, enquanto está se deslocando de um lugar para outro, se é começando o seu dia, mas eu espero que essa devocional inspire você e traga coisas boas enquanto você ouve e reflete sobre o que eu estou refletindo. Bom, eu tô refletindo sobre liberdade essa semana, Eu já comecei meio que falando sobre isso. Bom, a gente acabou de passar pelo 13 de maio, que a gente sabe que não é uma data pra comemorar nada, Não é uma data comemorativa, ela é uma data simbólica, representativa do que foi feito com o povo preto no Brasil, Essa ideia de que os escravos, ou melhor, as pessoas escravizadas foram libertas no dia 13 de maio, é uma grande loucura e a gente sabe que isso é uma falácia, apesar de ter sido o que a gente aprendeu na escola. Inclusive eu fico pensando nisso. As crianças hoje já aprendem uma outra narrativa sobre essa história? Não sei dizer, tenho até essa curiosidade, se você sabe me responde aí que eu vou ficar sabendo, mas também quero correr atrás dessa informação. Mas é isso. Tem uma ideia de liberdade das pessoas escravizadas lá pela assinatura da Lei Áurea, mas a gente sabe que não foi bem assim, O que estava acontecendo, na verdade, era um movimento abolicionista no Brasil e no mundo, E a gente sabe que nas Américas a gente ficou aí para depois nessa abolição das pessoas, mas tinha um movimento que estava fazendo muito barulho, E aí, se a gente for citar, a gente tem Luiz Gama, André Rebouças, a gente tem Maria Firmina dos Reis, o Francisco José do Nascimento, que era chamado de Dragão do Mar, a gente tem a Maria Charuteira, que, enfim, não sei se esse era o nome dela, mas foi como o nome dela atravessou a história e eu adoro esse nome. E, além disso, a gente tem o próprio Zumbi, Dandara, a Luísa Maim, que é a mãe de Luiz Gama, e tantas outras pessoas que foram responsáveis por esse momento que trouxe liberdade para tanta gente. Mas, na verdade, essa liberdade não veio como eles haviam pensado, Porque a gente sabe que a Lei Áurea veio com 2 artigos apenas, que diziam que eles não deveriam mais ser escravizados, Acabou a escravidão no Brasil, e revogando as leis que contrariavam isso. Então, não deu para esse povo que estava escravizado aqui nenhum direito, não deu para esse povo terra, não deu para esse povo nenhuma perspectiva de continuidade de vida e não deu uma lei efetiva que pudesse promulgar toda essa liberdade que a gente aprende que a Lei Áurea trouxe. Até porque alguns anos antes, o Brasil já tinha promulgado uma lei de terras dizendo que toda terra era propriedade privada. Ou seja, quando as pessoas escravizadas foram libertadas, não tinha mais
como elas simplesmente pegarem essa terra. Foi tudo bem arquitetado, assim, sabe? Bem pensadinho para o pessoal ficar como está. E eu fico olhando que, em perspectiva, o que eles chamaram de liberdade não me parece que tenha sido essa grande liberdade, né? Eu fico pensando, o que para a princesa Isabel e para as lideranças políticas daquele tempo era liberdade para pessoas escravizadas, né? Porque saímos das mãos de senhores, de escravos, para ficarmos presos nas favelas, nas periferias do Brasil inteiro, né? Tomando aí prensa de polícia, sendo encarcerados. A gente sabe do encarceramento do povo negro, a gente sabe como nós somos perseguidos em blitz policiais. Nós sabemos que a juventude negra continua sendo dizimada em 2024. Olha só quanto tempo já se passou desde que a lei foi promulgada e como a gente continua se sentindo sem essa liberdade. Apesar do artigo 5 da nossa Constituição dizer que nós somos todos iguais perante a lei, podemos, né, ter todos os direitos iguais, ser livres, enfim. Eu acho isso tudo uma loucura. É muito difícil viver num país onde a gente tem que lidar com essa herança da escravidão que é o racismo. Eu sinto que essa abolição só veio para deixar a gente apodrecer e morrer, sabe? Assim, como não teve nenhuma estrutura, olha, vocês estão livres, mas não estão livres para viver, vocês estão livres para sobreviver do jeito que der, né? E foi assim que esse povo sobreviveu. A Conceição Evaristo é que vai dizer isso, né? Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E que bom que nós chegamos até aqui. Que pena que a gente ainda precisa lutar por isso, né? A gente ainda precisa trazer toda essa ideia. Mas toda essa conversa sobre a liberdade e o que o 13 de maio traz para mim me faz pensar também nos discursos de liberdade que eu ouvia dentro da igreja evangélica, onde eu cresci, né? Que é uma coisa de Jesus nos chamou para liberdade, mas que no fundo não parece nada com liberdade, né, gente? Assim, desde pequeno eu olhava a vida ao meu redor e percebia que nem tudo era tão livre quanto parecia ou quanto os discursos diziam ser. Até porque a liberdade não é uma coisa cultuada de uma maneira bacana, né? Quando a gente estava pensando nos valores do Novos e aí pensando ali, encaixando o que é importante pra gente, como a gente vai, né, se apresentar, como a gente quer construir as coisas, o que a gente valoriza. Uma das coisas que veio muito forte foi a liberdade. E eu confesso pra vocês que não foi muito fácil pra mim de cara pensar na liberdade como um valor bacana, porque na minha cabeça ainda tava essa lógica de liberdade e libertinagem, sabe? Essas coisas de tudo posso, mas nem tudo me convém. Essas coisas loucas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E quando a gente vai perceber, e se você for lá pro texto e for entender o que o Paulo tá falando, não tem nada a ver com esse discurso que foi criado em cima dessa ideia de liberdade. Inclusive, Paulo estava batendo exatamente numa lei, ou melhor, nas pessoas que ficavam interessadas em fazer as outras cumprirem as leis que nem elas queriam cumprir. Ou melhor, leis que não faziam com que elas fossem mais livres. Uma ideia maluca, né? A gente fica repetindo toda vez essa história da circuncisão e fica pensando que isso foi uma questão, mas era uma questão racista também, né? Era uma questão dos judeus que, para você ser aceito por Deus, então você tem que fazer o que o judeu faz. O que o judeu faz? Logo que ele nasce, ele tem o prepúcio do pênis cortado. Então ali ele começa uma... Como é que eu vou dizer isso? Uma série de cumprimentos de uma lei muito pesada, né? Uma lei judaica cheia de formalidades, cheia de alegorias, para então ser aceito por Deus. E aí o que Paulo diz lá na carta aos Gálatas, né? Que eu acho que é uma carta onde ele fala muito sobre o evangelho ser um evangelho libertador, um evangelho de liberdade, olha, se vocês precisarem fazer isso para serem aceitos por Jesus, então larguem tudo, porque assim, vocês estão voltando a um modelo que não vai adiantar, um modelo que não tem nada a ver com a realidade. Jesus não está pedindo isso para vocês. Esses judaizantes aí, que é esse nome que eles usam, né, entendo meio pejorativo, eles estão dizendo uma coisa que é loucura. Vocês não precisam seguir esse caminho para então serem aceitos por Jesus. A gente é salvo pela graça.
por meio da fé. E é uma fé que é baseada no amor, não é uma fé que está baseada na lei, não é uma fé que está baseada no que você faz e no que você deixa de fazer, porque eu acho que aí a gente vai contextualizando um pouquinho isso, e eu fico pensando em como evangélicos no Brasil hoje são essas pessoas contra a liberdade. E que nem se veem nesse lugar, né? Mas assim, gente, eu lembro de conversas do tipo, antes de ir para uma festa de família, de gente que não era crente, de ser incentivado mesmo a não dançar, a não falar certas coisas, a não andar com certas pessoas, sabe? E aí eu não tô dizendo que isso era só porque a gente era evangélico, não, tá? Mas eu tô dizendo que dentro do contexto evangélico, a gente aprende muitos não podes. Até das coisas mais absurdas que hoje são menos, eu acredito, né? Como, sei lá, fazer tatuagem ou consumir álcool, que eu acho que ainda é uma questão, principalmente aqui no estado onde eu moro, mas eu sei que em alguns outros lugares isso já é menos mal visto. Mas é isso, são vários não podes que ficam atrelados à ideia da religião, mas que nada tem a ver com a fé em Cristo Jesus e com a liberdade que Jesus nos chamou. Eu fui ler umas coisas sobre o tema e aí eu achei uma devocional onde o cara botava alguma coisa parecida com isso, abre aspas. A liberdade nos ganha pela facilidade, imediatismo, prazer, mas ao mesmo tempo nos insere na famosa zona de conforto, no medo de perder algo, no receio em dizer não, no aprisionamento em algum vício, nos atalhos de relacionamentos, afetos, resultados, demissões, baixa qualidade de vida, sofrimento. Então, olha só. A palavra era liberdade, mas ele só associou isso a coisas ruins. E eu fico pensando que muitas vezes a palavra liberdade também foi me oferecida dessa forma, né? Sempre tem uma ressalva. Mas o Paulo estava tentando fazer o contrário. E aí eu fico pensando, será que a gente se tornou, né, enquanto evangélicos no Brasil, o que os judaizantes eram para aquelas pessoas que moravam na Galácia? Um monte de nome estranho, né? Mas eu vou tentar simplificar isso que eu acabei de dizer. Será que a gente não está impondo para as pessoas uma coisa mais difícil do que elas podem fazer? Ou melhor, impondo às pessoas coisas que elas não precisam fazer para estar perto de Jesus e para serem salvas por Jesus? Do tipo, para você ser livre em Cristo e ser salvo, você só precisa da graça. Não tem nada que você precise fazer. Do tipo, você não tem que se circuncidar. Você não tem que parar de beber. Você não tem que se guardar até seu casamento, sabe? Assim, tudo isso é um monte de penduricalho religioso que não faz o menor sentido. Então, quando Paulo, lá em Gálatas 5, no versículo 13, vai falar: irmãos, vocês foram chamados para serem livres, mas não deixem essa liberdade se tornar uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Ele não termina por aí o versículo, ele fala, pelo contrário, quer dizer, o versículo, né? Ele não termina aí a frase na carta, mas seguindo. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Então, o que Paulo faz aqui de convite é, não aproveita que você está livre para você fazer o que você acha que você pode fazer, mas usa sua liberdade com amor. Pega essa liberdade que você tem e usa isso em favor dos outros também. Não só a seu favor. Pega a sua liberdade e vá para os outros e diga assim, olha, você também é livre. Ou melhor, você também pode ser livre. Você não precisa ficar se sentindo um escravo nessa situação. Você não precisa ser um escravo da religião. Você não precisa ser um escravo dessas pessoas que estão dizendo que para ser salvo por Jesus, você precisa seguir 1 milhão de protocolos. A liberdade é essa capacidade que a gente ganha de poder fazer as nossas próprias escolhas. E nem sempre é fácil fazer as nossas próprias escolhas, mas quando a gente escolhe por si mesmo, além da responsabilidade que vem junto com isso, vem essa capacidade também de saber no final, olha, fui eu que escolhi fazer. E eu já tenho ouvido isso há muitos anos e vou repetir aqui, né? A gente começa a se arrepender mais das coisas que a gente não fez do que das que a gente fez. Porque se a gente fez e foi ruim, a gente foi lá, a gente viveu, a gente experimentou e a gente descobriu uma forma de não voltar a fazer alguma coisa porque a gente não gostou. Agora, essa ideia de não vou viver, não vou tomar essa decisão, não vou dar esse passo importante na minha vida porque o outro vai pensar, porque o outro vai dizer, ou porque eu vou perder a minha salvação por conta disso, deixa eu te contar. Isso não vai acontecer porque a salvação não se dá pelas coisas que você faz.
Ela se dá porque você recebe no seu coração o sacrifício de alguém que decidiu dar a sua vida por você. Olha como isso é completamente diferente, né? Bom, eu vou terminar esse episódio dizendo que essa concepção de liberdade que a gente tem no Brasil, né, de como ela foi construída a partir da Lei Áurea e tudo mais, talvez explique por que a gente aceita alguns conceitos de liberdade que não tem nada a ver com liberdade, né? Algumas pessoas que pregam coisas que não tem nada a ver com liberdade, como se liberdade fossem. Eu fico feliz que a gente tenha movimentos negros aí que desde a década de 80 mudaram essa realidade e conseguiram abrir essa reflexão, trazer o nome de abolicionistas, pessoas que realmente contribuíram para que esse movimento acontecesse e não dessem a uma princesa que não estava interessada nesse movimento a verdadeira autoria desse movimento de liberdade que estava acontecendo aqui para o povo negro que foi escravizado. Da mesma forma, o meu sonho é que devocionais como essas e o trabalho do Novas continuem tirando pessoas de cativeiros religiosos, sabe? E consigam tirar as amarras de pessoas que estão achando que estão vivendo em liberdade quando, na verdade, estão presas por doutrinas que nada tem a ver com o que Jesus queria para essas pessoas, mas tem a ver com o que esses religiosos estão fazendo, de como eles estão usando a liberdade que eles encontraram em Cristo para usarem a natureza humana deles para dominar a liberdade de outras pessoas. Eu espero que você seja livre para viver a sua fé, onde quer que você estiver, do jeito que você souber professar, porque existem diversos jeitos de ser crente e Jesus nos ama da maneira como somos, da maneira como professamos e como damos conta de viver essa fé. Um beijo, até semana que vem. Bem Viver é um podcast original do Novas Narrativas Evangélicas. Toda a gente junta construindo uma fé coletiva, consciente e ativa. Você encontra episódios novos todo domingo no seu tocador de podcasts favorito. E pode apoiar esse projeto pelo Apoia-se ou fazendo um Pix. A chave é o nosso e-mail, novasnarrativasevangélicas@gmail.com. Segue a gente no Instagram para saber mais sobre o que esse movimento está fazendo no Brasil inteiro. Esse podcast é apoiado pela Tite Setúbal. A apresentação e o roteiro é da Luciana Peterson e do Matheus Machado. A edição é da Bianca Ratti. O designer gráfico é feito pela Nick Ellert. A comunicação é feita pela Tayo Amaral. A nossa coordenação de produção é da Evelyn Azerido. E a nossa coordenação financeira é feita pela Tati Nuvolari. A gente espera você na semana que vem. Obrigado pela companhia e até a próxima.